Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, a Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos continuar estudando as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD e hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título o livro de Esther, que vai ser estudada no próximo dia 11 de agosto de 2024. O texto áureo diz assim, está lá em Esther capítulo 4, versículo 14: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. É um textório bem interessante, que na verdade é justamente o chamado à prova, que Esther, no contexto todo do livro, ela vai ser colocada à prova, em meio a uma situação ali, toda uma trama que houve para a eliminação dos judeus, e a gente vai ver mais isso com mais afinco lá na frente, em outras lições, tá? A verdade prática diz assim, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Já aprendemos aqui que a Bíblia ensina para nós que existe uma perfeita, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E o comentarista ele coloca que essa perfeita vontade de Deus, ela tem por maior intuito, nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento das promessas, dos propósitos dele para a nossa vida, ou para a vida do seu povo como um todo. O livro de Esther ele vai contar um pouco, dentre muitas curiosidades que o livro de Esther tem, ele vai contar um pouco dessa trajetória de um povo que, apesar de alguns terem tomado uma decisão que era um pouco contrária ao que Deus queria, Deus ainda assim interviu ali de uma maneira poderosa. E outra coisa interessante também, que o comentarista coloca até aqui na introdução, e que a gente já vai começar nela agora, mas antes eu quero convidar você, se você tem a tua revista, acompanha aí, a gente vai ler a revista, a lição, e vai ser legal você acompanhar e anotar os pontos que chamarem a atenção a você, até porque nós vamos procurar trazer, como a gente sempre traz aqui no canal, o contexto da lição para a nossa época, para o nosso cotidiano, a aplicação prática do que essa lição pode trazer para nós. Eu acho que isso é o mais importante no caso. Então diz assim, nesta lição iniciamos o estudo do livro de Esther, e aí o comentarista coloca, Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Olha que curiosidade, Não tem o nome de Deus no livro de Esther. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Essa é uma observação interessante, Essa é uma observação interessante, porque apesar de não ter o nome de Deus efetivamente revelado no livro, não quer dizer que a providência de Deus não tenha se provado ali grandemente através da intervenção dele, obviamente, se utilizando das pessoas que se propuseram a se apresentar para serem instrumentos de Deus naquela situação, como no caso Esther e o próprio Mardoqueu, que a gente vai ver muito mais lá na frente em outras lições. Então vamos lá. Agora o tópico 1, ele fala sobre a organização do livro e ele se subdivide aqui em 3 subtópicos: a categorização do livro de Esther, as características literárias e autoria e data. Eu confesso a você que nesse primeiro tópico aqui nós não vamos se ater muito, porque vai falar muito sobre a parte histórica do livro, a questão do que o livro significa, onde ele está inserido, qual é a questão literária. Eu vou ler alguns pontos aqui
nesses subtópicos e nós já vamos passar para o segundo. Mas é interessante que, se você quiser, tem aqui na revista de professor, tem um auxílio bibliológico que conta um pouquinho mais sobre essa história literária do livro. Mas vamos lá, a categorização do livro de Esther diz assim, as categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. São reconhecidos como livros canônicos, tá? Eles compõem esse conjunto canônico que é a Bíblia cristã. E também fazem parte da seção aqui, dos livros lidos anualmente nas festas judaicas. Um ponto interessante, né? É um livro que normalmente nas festas judaicas, e uma das festas que o livro conta, que é a festa de Purim, esse livro, parte dele, é lido nessas cerimônias. Então é um livro que é sempre lembrado. As características literárias: o livro de Esther tem 10 capítulos e dentre suas características literárias destaca-se a sua objetiva historicidade, ou seja, o objetivo maior do livro é contar essa história desse período do povo, do que o povo judeu passou ali durante o reinado do rei persa Assuero. E aí diz ainda, também conta a questão da festa de Purim, conforme eu falei, que é anualmente celebrada pelos judeus. Está lá em Esther, no capítulo 9, do 20 ao 32. É um estilo narrativo e menos dialógico, né? Que tem diálogos. Ele narra histórico, ele narra a história. E a autoria e data do livro. O autor de Esther é desconhecido, mas muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C. Uma outra interessante coisa aqui que ele colocou, o autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia. Então, mostra que, pela linguagem, o autor, ele era um judeu que viveu na época ali do governo da Pérsia. Tem 10 capítulos, como eu já falei, e ele é um contexto histórico, conta a história. Vamos lá agora para o subtópico 2, que conta sobre o contexto histórico mais propriamente dito. Ele também se subdivide aqui em 3 pontos. O primeiro é o povo hebreu no exílio. Interessante, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, a gente está dando essa pincelada nesses tópicos, porque nós vamos para o último tópico aqui, o tópico 3, que vai trazer, na minha opinião, tá, o ponto central, principal dessa chamada de Deus em relação ao estudo do livro de Esther. O povo hebreu no exílio, diz assim, foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátrico. Isso está claro na Escritura em vários pontos. E aí o comentarista colocou aqui Romanos 1, 18 ao 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele, a Deus. 1 João 2, 15 ao 17, chama a nossa atenção a respeito de não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa e toda a sua concupiscência, todos os seus prazeres. Então essas coisas não podem tomar o primeiro lugar ou como prioridade na vida de um cristão verdadeiro. Por que eu falo cristão verdadeiro? Porque a gente está vivendo uma situação em que a gente se depara com cristãos que falam que são cristãos, mas na verdade são falsamente se declaram como cristãos, mas a sua postura é o que a Bíblia ensina para nós. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no
com as suas obras, sendo abomináveis. Então, Deus, ele trouxe um período para tratar com o povo judeu e durante toda a Bíblia, a história do povo de Israel, nós vemos que aconteceu esses períodos em que o povo se desviava completamente dos ensinamentos divinos, apesar de ter sido beneficiado por Deus, ter visto claramente a intervenção de Deus em determinado momento, mas o povo acabava se desviando. E o que a gente aprende com isso para nós? É que nós precisamos guardar, como diz um hino da harpa cristã, guardar o contato, se manter, mesmo em situações adversas, nós mantermos a nossa comunhão com Deus, guardando os princípios e valores morais, independente das circunstâncias. Isso é o que vai fazer diferença para todos nós como povo de Deus, em resistir aos momentos ou aos dias maus que virão. Diz assim o tópico 2, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade. E aí, olha o que o comentarista colocou aqui: Deus não tem o culpado por inocente, está lá em Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Interessante essa chamada aqui. Por quê? Porque Deus, ele tem os seus meios de se usar até mesmo quem é ímpio para intervir em favor do seu povo. Ele usa alguém, até mesmo que não é cristão, para intervir em favor do seu povo, que é fiel a ele, que mantém lealdade à Escritura, ao ensino bíblico. Esse é um ponto que a gente precisa destacar aqui. Diz assim, o ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Diz que se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, Deus há de intervir. O comentarista, nesse ponto aqui, tá? Ele está chamando a atenção a respeito do povo, ele se manter confiando na soberania divina. Mas tem um ponto que ele coloca, que é assim, agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens. Em parte, eu concordo com esse tópico aqui, de nós confiarmos, obviamente, aqui como um todo, eu concordo, de nós confiarmos na soberania de Deus em todos os momentos, com certeza, e mantermos a nossa piedade e honestidade em relação ao que a Escritura ensina. Mas nós também precisamos entender que no livro de Esther e em outros momentos da Escritura, nós também vimos determinadas situações em que, quando o povo se omite e ele não quer participar, ele não quer confrontar, vamos dizer assim, né? Confrontar, que eu digo, não é ir para a luta corporal, nada disso. É um confronto de ideias. Você defender os princípios e valores. Eu acho que a palavra não é nem essa, né? Confrontar, mas defender os princípios e valores que estão na Escritura. O povo de Deus, ele é chamado em Romanos, conforme até o comentarista colocou aqui nas leituras diárias, ele colocou aqui em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, ele tem aqui instruções para os cristãos em relação aos governos terrenos. A gente deve honrar, a gente deve orar pelos governos, deve respeitar a autoridade que foram permitidos por Deus serem colocados ali. Mas você concorda comigo que quando nós, como povo de Deus, nos omitirmos em relação a se posicionar em determinadas decisões, principalmente nós agora, esse ano nós teremos eleições municipais. Quando o povo de Deus se omite e ele quer ficar avesso
ao que está acontecendo em relação às autoridades que serão constituídas, você não está participando, não estaremos participando de uma maneira correta se a gente se omite em relação a escolher as autoridades que vão governar. Por quê? Porque pessoas serão atingidas por conta dessas autoridades que serão colocadas ali. E se o povo de Deus, ele se omite, ele não quer participar dessa escolha, e infelizmente a gente escuta cristãos dizerem assim: eu vou votar nulo, vou votar em branco, não quero fazer parte disso. A minha concepção, pelo que eu aprendo em relação à Bíblia, nós estamos errando. O cristão, ele precisa participar desse fato, porque afinal de contas, milhões de outras pessoas serão impactadas quando a gente escolhe um governo ou governantes que são, primeiro, contrários aos princípios da palavra de Deus, que defendem determinadas teses que são contrárias ao que a Bíblia ensina. Então, se eu, como cristão, numa dessa, eu me omito, eu falo assim: não, eu vou votar branco, ou vou votar nulo, ou eu não vou votar, eu estou sendo omisso. E aí, o que a Bíblia ensina lá em Tiago? Que se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Esse é o meu entendimento. A gente precisa abrir a mente em relação a esse posicionamento. Por quê? Ter uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, é muito legal. Mas quando você não participa da escolha das autoridades que vão governar, você e eu, nós estamos sendo culpados pelos resultados que serão agregados à população como um todo. Essa é a minha opinião, tá? E aí diz aqui, o pós-exílio, o subtópico 3, Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam naquela região, na região da Babilônia. E aí, mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu, pelo que lhes parecia mais cômodo, olha aí, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Aqui está dizendo que muitos judeus, a grande maioria, procurou não sair daquela região da Babilônia. Por quê? Porque parecia mais cômodo para eles permanecer ali, quando que eles tinham sido autorizados por um decreto que eles poderiam voltar para Jerusalém. Só que nós vamos ver mais lá na frente que, se eles tomassem a decisão de voltar para Jerusalém, eles sairiam daquela comodidade, daquela situação cômoda que eles estavam vivendo, daquela situação de, sossegada, quieta, como acontece hoje em dia com muitos cristãos. Eles não querem participar do processo de escolha de autoridade. Eles acham assim: não, qualquer um, nós confiamos na soberania de Deus, qualquer um que assumir lá, tá bom, a igreja não precisa participar disso. Eu acho, irmãos, que a igreja erra quando ela toma esse tipo de decisão. Eu, durante muitos anos, já falei aqui em outros vídeos do canal, durante muitos anos, eu posso dizer assim, entre aspas, enganado ou orientado a não me preocupar com política. E o nosso Brasil, ele foi tomado em várias instâncias, eu digo isso com muita convicção, muitas das vezes por causa da omissão ou por causa da comodidade que a igreja, que vários líderes, anteriormente ensinavam, e eu participei desse ensino, eu fui ensinado assim. Então, diz assim que somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém. Veja só, de 1 milhão, cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, que foi liderado por Zorobabel, no segundo ano do reinado de Ciro. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Então, o livro de Esther vai se passar na segunda metade desse período. E aí é para onde nós vamos no tópico 3. Mas para a gente terminar aqui esse contexto histórico, você vê que o povo hebreu,
estava no exílio, Deus sempre interviu para libertar o povo, mas Deus sempre exigiu fidelidade, lealdade do povo em relação aos seus ensinos. Ele interviu, o povo se voltou para ele. Quando o povo começou a se desviar do ensinamento real de Deus, Deus permitiu que viesse sobre eles, então, um julgamento. E aí eles eram tomados novamente. Aquela região, o povo era feito cativo novamente. Por quê? Porque aquele povo se sentiu cômodo e começou a se desviar ou se deixar contaminar pelos ensinos daquela região onde eles estavam. Um perigo muito grande, né? Porque o que nós estamos vendo hoje, na atual situação, é que muitos dentro da igreja, ou que se dizem cristãos, né? Eles estão se deixando levar pelo ensino do mundo, ou se deixando levar pela deturpação do que realmente é o verdadeiro evangelho, inventando muitas coisas para chamar a atenção e para ludibriar o povo, de maneira a conseguir, de alguma maneira, algum benefício. Isso é triste. O propósito e a mensagem aqui do livro. 3 subtópicos aqui para a gente já encerrar. Diz assim, providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo. Olha que interessante, né? A despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Então, o principal propósito do livro é registrar, despertar, lembrar a nós, como povo de Deus, o cuidado dele conosco, com o seu povo, em meio a situações adversas, mesmo a gente tomando algumas decisões que não sigam ao real propósito de Deus para a nossa vida. Os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Olha que interessante, olha esse ponto aqui. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia. O que está acontecendo hoje? Muitos estão assim, avessos a tudo que está acontecendo no mundo, todos os ensinos que estão sendo ensinados nas escolas, apregoados nas igrejas mesmo, muitas igrejas aí que têm se levantado com ensinos de heresia, e aí muitos estão, eu não quero me meter nisso, eu não quero me posicionar, não quero falar sobre esse assunto. Muitos líderes, grandes líderes, são omissos. Por quê? Porque eles não querem ter uma viagem penosa e dura, igual o povo aqui. O povo escolheu, não, vamos se manter aqui mesmo, porque se a gente tiver que voltar para Jerusalém, nós vamos ter uma viagem, além de ser longa, vai ser trabalhoso reconstruir os muros daquela cidade que está totalmente destruída. Então, para muitos era melhor ficar. Por quê? Olha que interessante, porque eles achavam que eles estavam numa estabilidade, ou uma falsa estabilidade econômica, cultural, social e religiosa. Estamos vivendo momentos que isso aqui é uma realidade para os nossos dias. Uma falsa estabilidade econômica, onde o império das trevas, ele avança, pregando algumas coisas que dá uma falsa ideia de que está tudo bem, de que a cultura e o social no nosso Brasil está tudo bem, mas quem acompanha realmente, uma igreja que acompanha o que está acontecendo no Brasil, nós sabemos que algumas teses que estão sendo levantadas e querendo ser colocadas como leis, elas são feitas pelos políticos. Então, se você e eu não escolhermos bem os nossos políticos, nós estamos contribuindo para que essas leis sejam criadas. Já parou para pensar nisso? Como é sério essa situação? Então, uma falsa estabilidade.
Diz aqui, Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. A realidade é que estava tudo indo muito bem em Suzã até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Olha que interessante. Esse lembrete que o comentarista faz aqui é para nós. Boa parte da igreja, ela não quer participar do processo de escolha dos governantes, das autoridades. Ela não quer participar do processo do debate político que envolve a parte social, a parte econômica. Ela não quer participar. Sabe por quê? Porque muitos cristãos, a realidade é que enquanto eles estão trabalhando, tem tudo do bom e do melhor, eles não estão preocupados com os outros, eles estão preocupados somente com o seu próprio umbigo. Essa é uma realidade, é dura, mas é essa a realidade. Então, ele não quer se meter, é tipo como ele falasse assim, não, como comigo está tudo bem, eu tenho o que comer, o que beber, o que fazer, eu tenho o meu sustento, eu não vou me esquentar minha cabeça com esse tipo de debate. Eu não faço parte dessa questão. É uma falsa estabilidade. Por quê? Porque estava tudo indo bem, muito bem em Suzã, a fortaleza, até surgir a ordem de extermínio dos judeus. E aí haveria uma surpresa. É o que nós vamos ver nas próximas lições, mas é importante já colocar aqui. E aí diz assim, o outro tópico, seja qual for, ou melhor, ainda no finalzinho desse tópico aqui da falsa estabilidade, seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Sim, perfeito, é o que o Salmo 118 diz, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Mas, e nós entendemos, que a soberania de Deus, ela não tem limite, ela não encontra limite. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos e beneficiar os seus fiéis. Mas não é beneficiar os seus omissos ou os seus homens e mulheres que não se posicionam, que eles não querem ter nenhuma relação, nenhum contato com esse tipo de decisão. Eles não querem participar do processo decisório e é muito ruim, sabe? Muito ruim. Então, fechando aqui, a festa de Purim, o livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do livramento que os judeus receberam. Diz assim, é o que eu já falei, a soberania de Deus não encontra limite, ele age em qualquer época ou lugar para cumprir os seus propósitos. E aí, a conclusão, o comentarista coloca assim, o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas, ou seja, um chamado ao despertamento, principalmente aos momentos que nós estamos vivendo agora, mais uma vez, de escolha dos governantes a nível municipal. Muitos vão levados aí, ou são comprados para tomar uma decisão em relação à escolha dos governantes, e outros, como muitos que se dizem cristãos, não querem nem participar, não querem nem saber dessas coisas, acreditam em pesquisas políticas, e aí eles vão lá e votam em quem a mídia está dizendo que é o melhor ou quem está na frente. Eu falo isso porque eu durante muitos anos fiz dessa maneira, eu olhava, quem está na frente, é fulano, eu ia lá e escolhia. Vamos se despertar, irmãos, para essa realidade. Diz assim, todos os reinos deste mundo passarão, por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sim, é uma grande chamada, um grande chamado aqui, a nossa cidade está nos céus, mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós precisamos se posicionar, nós como cristãos verdadeiros, precisamos se posicionar e defender a causa do Evangelho, que virão dias muito, mas muito trabalhosos, e então a gente precisa começar a se inteirar um pouco
para que a gente não se deixe levar por uma falsa estabilidade. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu espero que nessa lição aqui, esses pontos que a gente trocou uma ideia, possa contribuir para que você e eu, a gente se desperte para a grande realidade que nós estamos vivendo. A igreja precisa participar do debate público e defender os princípios e valores que a Bíblia, a Escritura, chama a nossa atenção para defender. E não ser omisso ou querer se esconder em relação a uma coisa tão séria como essa. Por quê? Porque estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio dos judeus. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você gostou desse vídeo, desse bate-papo nosso aqui sobre a lição do livro de Esther, eu convido você, deixa um comentário aqui, isso ajuda para o YouTube mostrar esse vídeo para o maior número de pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, tá? E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.